Olá, estamos aqui hoje no podcast do Vítor Paiva, a nossa primeira sessão, e temos hoje connosco o Dr. Fernando Madeira. O Dr. Fernando Madeira é uma das maiores autoridades em Portugal, é advogado, ele trabalha junto de muitos clientes estrangeiros que eu também acompanho. Ele é um especialista em vistos D1, D2, D3, Golden Visa, uma série deles que ele também vai explicar. Vamos aqui falar sobre vários temas de imobiliário relacionados com a profissão do Dr. Fernando. Provavelmente eu durante este podcast vou-lhe chamar Fernando, porque estamos mais habituados a tratar-nos por tu, para haver aqui alguma informalidade. Obrigado, Fernando, por teres vindo. Bom dia, Vítor. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio fazer parte deste projeto da equipa Vítor Paiva, o podcast, e ser logo na primeira sessão é um enorme privilégio. Muito obrigado. Já nos conhecemos há algum tempo, já trabalhamos juntos e espero que possa dar algum contributo para a vossa atividade e para a minha também. Claro. Muito obrigado. Fernando, começando pelos vistos, em Portugal existem vários vistos, existem alguns mais utilizados que outros. Os vistos são importantes porque servem para manter a legalidade de pessoas que querem morar em Portugal. Portugal hoje em dia é um país magnífico, temos centenas de milhares de estrangeiros a viver em Portugal. Fernando, o que é que tu aconselhas, tendo em conta as várias nacionalidades com que trabalhas, o que é que tu aconselhas para os clientes e para os colegas também poderem aconselhar os clientes em termos dos primeiros passos a dar em Portugal, muito antes até de pensar casa ou arrendamento ou o que seja? Exatamente. Essa é uma ótima pergunta. Como o Vítor já fez a introdução, eu e a minha equipa só trabalhamos em exclusivo com a imigração, portanto, todos os temas relacionados com a imigração, vão desde os vistos à nacionalidade, passando pelo investimento, tudo o que inclui a presença física ou económica de cidadãos estrangeiros em Portugal. Certo. E realmente deparamos com muitos obstáculos e muitos erros nos processos, porque as pessoas não preparam a sua vinda para Portugal. Portugal está efetivamente na moda, já estava há algum tempo. Felizmente a moda inverteu-se um bocadinho e em vez de Portugal ser apenas um destino turístico em que as pessoas venham passar uns dias, hoje as pessoas querem mesmo viver em Portugal. E acho que essa é a principal nota dos últimos, podemos dizer, 6 a 8 anos, é que as pessoas passaram a procurar Portugal para viver, portanto, e para fazer os seus investimentos. Portugal, em termos de rankings, está nos rankings mais interessantes, por exemplo, está no 12º posição para o melhor país para investir. Portanto, estes são rankings muito importantes, claro que é pela posição geográfica de Portugal em relação à Europa, portanto. Além de ser o terceiro melhor país para se viver, o terceiro país mais seguro para se viver. A segurança é a nota que todos os clientes nos dão. Sempre que nós estamos a falar, porque o projeto de imigração tem uma particularidade, raramente as pessoas vão sozinhas, portanto, tirando os investidores puro e duro, não é? O investidor que está só apenas à procura de rentabilizar o seu dinheiro, na generalidade, posso quase dizer que 90% das pessoas que imigram com a família. Portanto, e quando levam a família, a principal nota é a segurança. Portanto, as pessoas querem mover-se para outro país, mas querem ter a certeza que os seus familiares ficam em segurança. Portanto, a nota da segurança é aquela que as pessoas mais procuram em Portugal. Chegando cá, ou ainda não, porque todo o processo de imigração deve sempre ser começado a pensar antes da pessoa mudar. Aliás, os maus exemplos são aqueles de quando as pessoas põem a mochila às costas e vêm e depois de cá estarem é que querem uma solução. Portanto, esse é o pior cenário. Normalmente acontece muito com as pessoas que vêm do Brasil, por exemplo. Acontece muito com a América do Sul, ou seja, países que têm facilidade de entrada apenas com o visto turista ou com exceção de visto, como a lei chama. As pessoas põem a mochila às costas, vêm para cá, entram como turistas e depois já não querem sair. Portanto, este é o pior cenário. Portugal tem uma panóplia de vistos, quase podemos dizer para todos os gostos. O visto é efetivamente a fase inicial, portanto o visto é o documento que habilita a pessoa a viajar para Portugal. Depois, para permanecer, tem que ser trocado por uma autorização de residência, portanto esta é a grande diferença entre visto e autorização de residência. O visto, para quem não sabe, e explicando aqui a quem nos está a ver, é o facto de nós não estamos habituados a isto, porque nós pertencemos a uma União Europeia de muitos países e podemos viver em França, agora em Inglaterra já não, mas na Alemanha ou na Bélgica, de uma forma livre, podemos trabalhar lá. Mas se nós pensarmos em países como os Estados Unidos, por exemplo, ou como o Brasil,
já não podemos chegar lá, agora a partir do momento que eu quero viver aqui, quero trabalhar aqui, já não funciona assim. E Portugal tem as mesmas regras para as pessoas que vêm de fora, certo? Basicamente a imigração divide-se entre intracomunitários, portanto pessoas que vêm de dentro da União Europeia, portanto que basicamente em termos documentais não precisam de praticamente nada, portanto são cidadãos da União Europeia, e os países terceiros, é assim que a lei os chama, que são todos aqueles que vêm de fora do universo da União Europeia. O exemplo mais claro do que estavas a dizer é, por exemplo, o que acontece entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós temos muitos cidadãos brasileiros que estão a chegar a Portugal, que estão a fazer o seu visto, a sua autorização de residência e, ao fim dos 5 anos, a sua nacionalidade, porque uma das grandes dificuldades que têm, por exemplo, é entrar nos Estados Unidos. Ou seja, estão relativamente perto dos Estados Unidos, mas não conseguem entrar diretamente, porque é um processo de visto bastante burocrático e bastante escrutinado, e depois quando são titulares de um título português, ou de qualquer outro país da União Europeia, entram nos Estados Unidos como cidadãos da União Europeia. Portanto, temos muito esse cenário, pessoas que até são pessoas de negócios, precisam ter um título português para terem facilidade a entrar nos Estados Unidos. O certo é que Portugal, durante décadas, foi um país de emissão de migrantes, não é? Portanto, mandámos pessoas para o mundo inteiro, e hoje a tendência inverteu-se. Claro. Hoje estamos a receber, por isso é que o meu apelo, quase todas as pessoas, quando falamos destas matérias, nós temos de saber receber bem estas pessoas, porque os nossos familiares, os nossos pais, os nossos avós, todos nós vivemos numa família que teve imigrantes, teve pessoas espalhadas pelo mundo, que também sofreram algumas atrocidades ao longo da história, e hoje nós temos que pensar que isto inverteu, temos que pensar que isto também é um sinal de progresso para Portugal, porque Portugal, se não oferecesse boas condições, nós que cá estamos, é óbvio, achamos sempre que gostaríamos de ter melhores condições e que o país até poderá não ser o mais interessante, mas o certo é que, comparativamente aos países de origem das pessoas que nos procuram atualmente, Portugal oferece realmente boas condições e boas oportunidades. E hoje nós temos que receber as pessoas com carinho. E é curioso, falaste que nos últimos 5, 6 anos Portugal deixou de ser começou a ser um destino de muitas pessoas que vêm de fora, e coincide exatamente com a data em que as casas começam a aumentar de preço. E isto leva-nos para aquilo que nós também temos falado, quer dizer, o Portugal deixou de ser um mercado essencialmente doméstico para passar a ser um mercado internacional, um mercado imobiliário. Isso obviamente tem um impacto nos preços, que por um lado tem algumas dificuldades, alguns portugueses em comprar casa, e isso tem que ser analisado e visto, e tem que haver ajudas também do Estado, tendo em conta essa situação, mas ao mesmo tempo temos aqui a falar de algo que é muito positivo, que é o facto de termos um produto que hoje se bate com qualquer produto europeu e até mundial, que é poder viver em Portugal, que no fundo são as nossas habitações, também são habitações de qualidade, as cidades têm qualidade de vida. O caminho foi no sentido da valorização. Portanto, o principal impacto que este movimento migratório da última década teve no mercado nacional foi muito ao nível do mercado do imobiliário. Ainda não é, e vocês têm os números, como é óbvio, a percentagem de pessoas efetivamente a comprar ainda não estamos a chegar aos 40% ou 50%, estamos a falar de uma percentagem reduzida nas vendas, mas o certo é que o burburinho criado e a procura, não é? Portanto, estamos a falar do funcionamento do mercado, a procura tem efetivamente ajudado a valorizar o imobiliário português. Tem, na minha opinião, e que lidamos diariamente com pessoas que estão aqui, que estão ou a arrendar ou a comprar para reabilitar, assistimos também àquilo que eu acho que é uma melhoria da qualidade do que se está a fazer na construção. O facto de virem pessoas de fora também com outros gostos, com outros conhecimentos de materiais, com outros conhecimentos técnicos, também tem ajudado a que o mercado se tenha renovado. Nós assistimos hoje a construções com uma qualidade muito elevada e com materiais que nós nem sabíamos que existiam, e que resulta muito desta interação cultural, porque isto também tem muito de cultural. Estas pessoas trazem a sua cultura, quer queiramos, quer não, e trazem conhecimentos. Nós lidamos muito, por exemplo, com o mercado dos Estados Unidos. Temos imensas pessoas a chegarem cá, e a realidade da construção e do setor da construção é completamente diferente, não é? Estamos a falar de um mercado de construção em madeira, não é? Toda a estruturação das casas é em madeira, e estas pessoas, quando tomam nas mãos um imóvel para reabilitar, também fazem outro tipo de opções, porque querem introduzir algumas notas daquilo que são as realidades deles. Portanto, no cômputo geral, eu penso que tem sido positivo. Criou-se esta ideia, e agora na opinião pública, e é respeitável, apesar de ter muita informação errada, de que
este boom da imigração que está a destruir o mercado em termos de preços, ou seja, que está a tornar as coisas inacessíveis, mas isto tem que ser sempre visto nos dois prismas. Efetivamente, a evolução que estamos a assistir em Portugal é uma evolução por toda a Europa e um bocadinho por todo o mundo, mas na Europa mais visível para nós, aconteceu nos últimos anos. Portanto, nós estamos com as nossas capitais, e se falarmos em capitais aqui estamos a falar de Lisboa, Porto e mais uma outra cidade maior, como é o caso aqui de Aveiro, que estão a convergir para preços de capitais europeias, portanto, de cidades importantíssimas pela Europa. Portanto, isto não é um crime, como alguns querem fazer pensar, isto não é nada de errado, isto é evolução natural. Portanto, isto é passar de terceiro mundo para segundo mundo, para primeiro mundo, se podemos fazer essa classificação, isto é evolução natural. Portanto, e nós temos que escolher se queremos ficar parados no passado, se queremos ser terceiro mundo, como alguns países em África que nós sabemos, não é? Que têm... E as casas são baratas, exatamente, não é? Exatamente. Ou se queremos fazer esta evolução. É óbvio que isto depois tem custos sociais, não é? Os custos sociais, como já tinhas falado, são efetivamente algumas pessoas não conseguirem chegar à habitação própria. Claro. Mas a habitação própria também é uma coisa muito portuguesa, ou seja, é uma coisa muito cultural, não é? Se nós passarmos a pente fino nesta Europa toda, se formos, por exemplo, a países como a Alemanha, a propriedade privada é uma coisa muito reduzida, portanto, são países de muito equilíbrio, em que mais de metade da propriedade é corporativa, portanto, é empresarial, exatamente, de fundos que geram imobiliário, que os mantêm, que têm capacidade para manter e para desenvolver, e as pessoas pagam a sua renda. Mas Portugal, isto é cultural e não é uma coisa que se vai mudar de um dia para o outro. As pessoas querem ser proprietárias do seu imóvel e com toda a legitimidade, como é óbvio. E também temos, e nós que trabalhamos, por exemplo, com o Médio Oriente, temos essa noção. Eles vêm de países em que não são donos da propriedade, portanto as propriedades são do Estado, portanto eles têm concessões vitalícias, a propriedade é provisória no tempo, às vezes a 50 anos, a 100 anos, mas não são proprietários dos imóveis que compraram. E chegam cá e a nossa realidade, podemos fazer uma escritura, do imóvel ser nosso definitivamente, ninguém nos poder tirá-lo, é uma coisa que estas pessoas também primeiro estranham, mas depois apreciam porque é uma mudança radical. Claro, e fazem muitas perguntas. Eu compro aqui um apartamento, então de quem é este terreno? Daqui a 100 anos, quando o prédio já estiver completamente devoluto, como é que funciona o terreno? Exatamente, se pode ser expropriado. Parecem essas perguntas, também nos fazem perceber que realmente o mundo tem realidades que nós desconhecíamos. Claro. Agora, temos estas pessoas a chegar, temos estas realidades e temos que nos acomodar a elas, ou seja, temos que nos adaptar a elas. Não podemos nem combatê-las, porque é um insucesso. A minha opinião pessoal sobre estas medidas anunciadas recentemente pelo Governo é que estão votadas ao insucesso, portanto, vão ter outros efeitos que não estão calculados, portanto, as tais variáveis incontroláveis, não é? Portanto, vão ter outros efeitos que ninguém está a pensar agora, muitos deles negativos, outros poderão até ser positivos, mas nós conseguimos analisar, mas certamente não vão ter os efeitos que o Governo preconiza, porque se foram tomadas decisões, ou estão a ser tomadas decisões, com base num conhecimento apenas parcial do quadro efetivo e de como é que as coisas se processam na prática, e nem sempre quem decide tem essa clarividência de conseguir perceber tudo e conseguir estudar os assuntos a fundo, e o maior erro que pode haver é estarmos a legislar a quente, não é? Portanto, a reagir à contestação social, a reagir a um momento menos positivo que o país está a atravessar em termos de inflação e de escalada de preços. E legislar à pressa é sempre mau. Portanto, vamos ver, vamos todos nós, tanto nós do lado legal como vocês do lado do mercado imobiliário, vamos esperar e vamos ter que nos adaptar a estas novas medidas, mas não podemos demonizar, por certo, esta entrada de estrangeiros, e temos que efetivamente acomodar, adaptá-los à nossa realidade e tentar colher os melhores frutos possíveis desta situação. Até porque, mais uma vez, se nós formos coincidir com este bom desempenho da economia portuguesa, porque obviamente, como tu disseste, o ideal era que Portugal fosse ainda melhor do que é, mas nós nos últimos 5, 6 anos verificamos um crescimento do PIB, verificamos um superávit orçamental, verificamos um crescimento brutal dos impostos, fruto da economia estar saudável, desemprego baixo, e isto, não sei a tua opinião, mas em muito contribui todas as pessoas que nós recebemos do estrangeiro. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. Alguém que compra uma casa de
ou uma loja, por exemplo, vamos esquecer as casas, porque há muita gente a investir em outro tipo de imóveis em Portugal, para não demonizar este processo da habitação. Compra uma loja, por exemplo, de 400 mil euros no centro do Porto, paga quanto de impostos, por exemplo? Mais ou menos. Estamos a falar no cômodo geral podemos chegar quase aos 10%. Quase aos 10%. Não é? Portanto, estamos a falar de quase 40 mil euros. Não é? Dinheiro esse que é direto para os cofres do Estado, exatamente, sim. Já para não falar de todos os serviços que tem que contratar. Sim. Por exemplo, uma das, e agora já entrando um bocadinho nos vistos, portanto, o visto Gold agora foi condenado a terminar, portanto, já lá vamos mais à frente, mas tinha havido aquela alteração em janeiro de 2021, em dezembro de 2021 e entrou em vigor em janeiro de 2022, em que os imóveis que eram elegíveis para visto Gold, principalmente na alta densidade, que é o litoral português, o litoral norte e um bocadinho do sul, passou a não ser permitida a aquisição de imóveis habitacionais. Esta foi uma medida que na altura, pelo menos nós trabalhávamos com este produto visto Gold, criticámos, porque o impacto do visto Gold, estamos a falar de, no máximo, em média, nestes últimos 10 anos, que o visto Gold está em vigor desde 2012, estamos a falar de uma média máxima de mil pedidos por ano, digamos assim. O que no mercado total de 170 mil casas é um grão de areia. Exatamente. Mas pronto, ainda assim o Governo quis. Estranhámos, mas depois teve que se entranhar e tivemos de trabalhar com essa realidade e efetivamente o último ano tivemos a trabalhar com a aquisição de imóveis comerciais, serviços, indústria e outros, digamos assim, tudo o resto. E esse investimento continua? O investimento continuou, as pessoas perceberam, as pessoas adaptaram-se, os investidores deste visto normalmente são pessoas com capacidade económica elevada, não é? Porque os investimentos mínimos começam na ordem dos 350 mil euros. Efetivamente viu-se aqui uma transfiguração do mercado, porque passámos a procurar na alta densidade, portanto nestas principais cidades do litoral, este tipo de imóveis, principalmente as lojas, transacionaram-se imensas lojas, Lisboa, Porto, Aveiro. Estas lojas, muitas delas não estavam nem nunca viriam a estar no mercado imobiliário, portanto as transações nos espaços comerciais tradicionalmente são mais sigilosas, não é? Portanto, há aqui um bocadinho de segredo associado ao negócio e as transações eram feitas entre os parceiros de negócio, portanto uma pessoa tem uma loja na mesma rua, vamos pensar numa baixa de uma cidade como no Porto, as pessoas têm uma loja, querem passar para uma loja maior, vendem a loja mais pequena, há alguém que já estava noutra ainda mais pequena, portanto havia um circuito muito fechado e isto não vinha ao mercado imobiliário. Esse circuito fechado fazia com que os preços também não regulassem por nenhum dos outros preços, não é? Porque vocês facilmente determinam o preço por metro quadrado, por tipologia, por localização, para a habitação. Isso é fácil porque há uma massa muito grande, há uma base, exatamente, a amostragem é enorme e nas lojas não havia. Portanto, tínhamos se calhar lojas sendo transacionadas por 100 mil euros porque sim, e outras idênticas por 1 milhão porque sim, não é? Porque, claro, não havia. Muitas vezes relacionado com o negócio que estava lá dentro. Portanto, e este último ano também trouxe esse produto para o mercado. E para além de trazer este produto para o mercado, o que é que fez? Estamos a falar de imóveis normalmente muito antigos, portanto, imóveis às vezes em prédios centenários, nas zonas históricas centenários, prédios que foram totalmente remodelados, que foram atualizados para a legislação atual, e isto falo em acessibilidades, criação dos imóveis terem capacidade para acomodar pessoas com deficiência, cadeiras de rodas, casas de banho. Portanto, esta é uma grande conquista em termos de modernização. A realidade foi muito interessante. E é isso que gostarias de procurar? Eu gostei muito desse impacto ao início, porque nós tínhamos muitos clientes que vinham ter connosco e, como vêm de outras realidades, o que eles procuravam, por exemplo, lojas em shoppings, porque estavam habituados no país deles, as lojas já nos shoppings. Claro. Portanto, as ruas estão avenidas, e nós sabemos, mesmo nas capitais europeias, nas maiores, há ruas inteiras fechadas de comércio de rua porque convergiu tudo para os shoppings, para as grandes superfícies. Claro. Então havia muitas pessoas que ficaram muito admiradas. O regime do shopping em Portugal não tem nada a ver com a maior parte dos países, portanto aqui raramente uma pessoa consegue ser proprietário de uma loja, portanto as pessoas normalmente são inquilinos das lojas com contratos muito específicos, nem sequer são contratos de arrendamento, são contratos de utilização muito específicos. E então nós tivemos de desmistificar isso a estas pessoas e explicar-lhes que eles realmente tinham que ir para imóveis de rua. E isso fez com que, então, se pensarmos no Porto, mesmo aqui em Aveiro, na própria Lourenço Peixinho, temos
exemplos muito bons de prédios que estavam devolutos, lojas que estavam até um bocadinho decadentes e hoje estão completamente renovadas, estão a funcionar com um comércio ativo. Na tua opinião, tendo em conta que nos últimos 2 anos a única hipótese de obter o Golden Visa, o chamado visto para não residentes, seria a compra de um imóvel comercial ou de serviços, que sentido faz acabar com isso, com o pretexto de que as habitações estão caras? É exatamente aí. A conclusão é tão natural que nós nem conseguimos perceber, e é por isso que há um bocadinho disse, o Governo está a legislar à pressa, se calhar até para acomodar outros dramas sociais atuais, mas está a mexer neste por ser um tema que tem visibilidade social, portanto isto é sempre fácil demonizar o capitalismo, não é? Portanto, estamos sempre a falar de quem tem dinheiro é capitalista, não é? Muitas vezes, e nós lidamos com pessoas do mundo inteiro, nós lidamos com mais de 50 nacionalidades atualmente, e estamos a falar de pessoas que trabalham honestamente, que têm trabalhos absolutamente normais, mas estão em países em que esse tipo de profissão tem muita valorização. Estamos a falar, por exemplo, posso dizer que 1/3 dos nossos clientes de Visto Gold são da área da saúde, são médicos, são cirurgiões, temos 2 cirurgiões plásticos, temos pessoas da parte oncológica, temos especialistas de todas as matérias. Aplicar as suas poupanças no imóvel não pode ser mal visto, não é? Tem que ser bem visto. Trabalham arduamente, fazem turnos em vários sítios, estão no público, estão no privado, exatamente como em Portugal, mas são países que, por exemplo, ser médico tem salários altíssimos, ou o preço de uma consulta não são 50 euros, se calhar são 400 ou 500 euros, não é? Portanto, estas pessoas têm uma capacidade de armazenar dinheiro muito grande, mas são pessoas que trabalham honestamente e que conseguiram as suas poupanças e estão a investi-las em Portugal como um bom destino para mandar os filhos para a universidade, porque nós somos muito reconhecidos pelo ensino, portanto temos muitas pessoas que querem abrir aqui uma porta para, se os filhos mais tarde quiserem vir estudar para a Europa, ser em Portugal, portanto é por isso que também escolhem muitas vezes as cidades pela proximidade das universidades, dos centros de conhecimento, essa é uma nota muito interessante. E depois temos esta ideia de que estas pessoas ou são criminosas ou que o dinheiro é menos legítimo, portanto, mas ninguém faz esse exercício, ninguém vem ter connosco para perceber quem são estas pessoas. E isso torna-se frustrante a certa altura, não é? Porque na opinião pública, e eu acho que é um bocadinho isso, ou seja, aqui politicamente está-se a aproveitar esta ideia da opinião pública de que estas pessoas não são legítimas ou que o dinheiro não é legítimo para demonizar um investimento. E depois fazem-se estas decisões que são descabidas, porque hoje em dia não há... do universo este ano devem entrar, sei lá, 1500 vistos gold, pensamos, será um ano excepcional, porque será o último, e há aqui uma certa corrida agora nesta fase final, mas se entrarem 1500 vistos gold, eu quase me atrevo a dizer que apesar de na baixa densidade, ou seja, no interior do país, ser possível investir em qualquer tipo de imóvel, portanto não há esta restrição comércio, habitação, não há essa restrição, eu quase que aposto a dizer que nem 10% dos imóveis destes 1500 que vão entrar são no interior. Certo. Portanto, 90% são seguramente no litoral. E se são no litoral, eles são não habitacionais. Portanto, e o impacto no preço do apartamento para arrendar é zero. Portanto, não há impacto nenhum. Portanto, estarmos a falar aqui do impacto na habitação é só descabido, mas haverá outros motivos que não nos estão a contar, digamos assim. Até porque, se nós repararmos ainda na maior parte das cidades, já estou a falar no centro das cidades, não vou falar sequer daquilo que existe nos meios não urbanos. Se nós repararmos, ainda existem muitas casas de lutas, existem muitos prédios ainda tamponados, existem muitas coisas a cair. E se alguma coisa foi feito, foi muito à custa do investimento estrangeiro, foi muito à custa dos AELs, que ainda não falámos hoje, mas também vamos falar. Mas o que é certo é que ainda ficou muita coisa por fazer, porque nós, quando falamos as últimas estatísticas indicam que há 700 mil casas vazias em Portugal, são dados INE, mas eu pergunto, dessas 700 mil, quantas é que realmente têm capacidade para receber uma família ou para receber alguém? Muito poucas, não é? Porque muitas precisam realmente de reabilitação. O programa e este caminho que este governo quer fazer devia ter sido precedido de um estudo sério. Ou seja, não devia ser só opinião pública, não devia ser só a opinião da esquerda versus a opinião da direita, porque basicamente é disto que se trata. Trata-se aqui de uma pequena guerrilha política, não é mais do que isso. E se fosse preciso um estudo sério, esses dados estão todos tratados. Portanto, o INE tem isto tudo tratado. Nós sabemos onde é que estão as casas de volutas, sabemos o estado delas. Aliás, os municípios andaram nos últimos anos a tributar e a fazer o levantamento para poderem tributar, porque já existia essa sanção em termos de IMI para tributarem mais pesadamente as casas de volutas. Portanto, esse levantamento está feito pelo país todo. Portanto, era muito fácil tratar esses dados
e a lei podia ser cirúrgica. Portanto, a lei podia ser, assim como foi feito o mapa da baixa densidade, alta densidade, podia ser feito um mapa quase concelho a concelho, onde é que pode ser e onde é que não pode ser habitação e não habitação. Porque, por exemplo, na cidade de Aveiro, nós temos alguns clientes que investiram, o exemplo mais simples é o da Lourenço Peixinho, temos alguns prédios da Lourenço Peixinho que foram comprados ainda antes da alteração legislativa, portanto, no habitacional, que estão em reabilitação. Estamos a falar de investimentos de dezenas de milhares, de milhões de euros, dezenas de milhões de euros, e que eu acredito que o programa, mais um ano ou dois, estas pessoas, até porque estão a formar comunidades, não é? Aqui temos uma cidade mais do Médio Oriente, no Porto no Lisboa temos muitos chineses, o Porto está a receber muito americano, muito América do Norte, Israel, e Israel está imensa, está uma comunidade enorme a formar-se em Israel, até porque tem lá o centro, e eu acredito que mais um ano ou dois, pelo menos aqui para cidades como Aveiro, há uma cidade que precisava imenso deste investimento e agora também está a suscitar interesse. Por exemplo, a Coimbra é uma cidade que precisa imenso de investimento, é uma cidade que está muito envelhecida. Ao mesmo tempo, repara, nós queixamos que não temos casas novas. Porquê não temos casas novas? Porque falta muitas vezes a iniciativa privada para fazer um prédio, porque fazer um prédio estamos a falar de milhões de euros. Os custos do financiamento também exatamente, e ao mesmo tempo cortamos o financiamento, cortamos as entradas de dinheiro estrangeiro que estão a acontecer, quer dizer, isto não me estou a ver que vai dar bom resultado. Não, isto não joga e realmente era uma das principais vantagens, haver investimento com liquidez, ou seja, sem ser recurso à banca, sem estar a encarecer mais o recurso à banca. Mas, como eu ia dizer, mais um ano ou dois de programa podia ter ainda limpado mais algumas cidades. E sim, inicialmente quando se começou a falar, até mesmo na última alteração em 21, da alta densidade, baixa densidade, inicialmente a proposta de lei estava desenhada para ser Lisboa e Porto, ponto. Certo. Mas depois alguém se lembrou, literalmente à última da hora, que era o litoral todo, incluindo o Algarve. Porque o Algarve, apesar, e é um dos exemplos que ficou altamente prejudicado por estas últimas decisões em termos de autorização de residência pelo investimento, de visto gold, a sazonalidade, efetivamente, tem marcado muito os solavancos na evolução e na renovação do Algarve. Temos muitos empreendimentos novos, mas também temos uma imagem urbana nos centros mais tradicionais, nos centros onde as pessoas vivem, efetivamente, o ano inteiro, muito má qualidade, uma mancha urbana muito negativa. E teria sido, por exemplo, um território que teria sido interessante ter ficado fora das restrições para isto. E cirurgicamente podia ter sido feito. E não era nada difícil, não era ilegal, não era difícil de justificar, era só jogar com a estatística, porque a estatística justificava. É aqui que nós temos as casas que precisam de investimento e nós depois do lado daqui, tanto no vosso, que apresentam as casas às pessoas, como no nosso, que normalmente somos os primeiros conselheiros que as pessoas a quem recorrem quando estão a decidir vir para Portugal, nós conseguimos logo ir orientando as pessoas, não é? Uma das primeiras perguntas que nós fazemos a uma pessoa, quando quer vir para Portugal, é que cidades é que conhece, ou que ideia é que tem do país, e onde é que se vê, onde é que se imagina. Invariavelmente toda a gente conhece Lisboa, não é? Portanto, isso é fácil, e agora já o Porto, não é? Mas depois já é preciso também desconstruir esta ideia e explicarmos às pessoas que o nosso país é muito pequenino e que as distâncias são muito curtas e as vias de comunicação são ótimas. É uma coisa que surpreende imenso as pessoas poderem circular em autoestrada facilmente uma ponta à outra do país, norte, sul, este, oeste. É muito forte. Somos o país da União Europeia com mais quilómetros de autoestrada por habitante, portanto o rácio é o maior da Europa, é o nosso. E isso também ajuda imenso, porque as distâncias contam, estamos bem servidos, mesmo em termos de aeroportos, portanto tínhamos muito por onde explorar, mas agora estamos nesta contingência e é uma pena porque não foram analisadas as desvantagens, ou seja, estamos nas pressuposições em relação a desvantagens, mas então as vantagens é que não foram mesmo analisadas. Ou seja, temos mesmo essa noção que ninguém. Então, uma das mais chocantes para mim, que já trabalho com isto quase desde que o programa foi criado, uma das conclusões mais tristes, não lhe posso chamar outra coisa, é dizer que, por exemplo, o visto gold não criou emprego. Claro. Não é? Porquê? Porque existe efetivamente uma forma de visto gold que é um investimento num negócio, numa organização que cria 10 postos de trabalho. Claro. É óbvio que eu não conseguia vender nenhuma, nem aconselhava em consciência nenhum cliente a optar por esta opção. Porquê? Porque é absolutamente ruinosa. Porque estamos a falar de 10 postos de trabalho, estamos a falar de um investimento de mais de 700 mil euros em 5 anos.
Está bem que essas pessoas vão criar rendimento, portanto, há de produzir alguma coisa, mas do ponto de vista do investidor é absolutamente incontrolável. Mas mesmo esse acabou. Não é? Mesmo esse acabou. O problema é mesmo esse. O problema é que chegaram aqui e decidiram que vão acabar com o programa todo. Claro. Portanto, agora, não criar emprego, eu pergunto, os bilhões de euros que foram anunciados que o Golden Visa criou durante estes anos, quem é que construiu essas casas? Quem é que as renovou? Quem é que está a explorar os negócios nelas instalados? Quem é que as vendeu? Quem vendeu foram os portugueses. Todos, exatamente, foram os portugueses, foram os consultores, foram as agências. Portanto, quantos milhões já arrecadou o Estado em termos de impostos? Portanto, foi criado muito emprego. É muito ingrato. Eu já trabalhei com fundos comunitários, é uma área que também gosto bastante, e tudo o que era obras, e então no setor público isso acontecia muito, um dos indicadores que nós tínhamos que dar era a criação de emprego. Ora, quando se faz uma empreitada num município, num organismo público, a Câmara, o organismo não vai contratar ninguém, não vai criar emprego. Claro. Não é? O certo é que a União Europeia diz-nos para nós preenchermos uma tabela qual é a geração de emprego que é aportada por esse projeto. Direto, exatamente. Portanto, esse mesmo indicador que está até em regulamento comunitário e que depois serve de base aos regulamentos dos próprios quadros comunitários e dos fundos e da aplicação dos fundos, essa mesma métrica facilmente se vinha aqui fazer ao privado no setor do visto gold. Portanto, é sempre criado emprego porque as coisas são feitas por alguém, são produzidas por alguém. Portanto, afirmar publicamente, não, as pessoas só compraram imóveis, ninguém foi para o visto gold do tipo criação de posto de trabalho, portanto isto não criou trabalho. Quer dizer, isto é falacioso, não é? E pronto. Mas é óbvio, no momento político que vivemos e no momento social que vivemos, é normal que isto que depois tenha acolhimento na opinião pública, que se respeita, como é óbvio. Agora, a estratégia tinha que ser mais séria e tinha que ser mais ponderada e mais fundamentada, que não é o caso. Agora, resumindo, visto gold, o que é que nós temos? Um horizonte, 1 mês e meio, 2 meses, pior cenário, ou seja, o Governo a querer fazer isto para amanhã, traz este calendário pela frente. Nós ainda estamos a aceitar, portanto, da semana passada tivemos dois onboardings de duas famílias que querem fazer o visto gold, já estão a escolher imóvel, já estamos a abrir as contas, já estão a mandar dinheiro para cá, portanto, ainda é possível fazer. Agora, temos que fazer um calendário muito bem estruturado e tem que ser cumprido à risca, portanto, mas é possível. Não sabemos o que é que virá aí em termos de proposta final, portanto, o Governo deixou cair aquela ideia inicial, não lhe vou chamar proposta, porque aquilo nunca poderia ser uma proposta real, de haver retroatividade na aplicação do fim do visto gold. Portanto, isto era o fim do Estado de Direito como nós o conhecemos, se alguma coisa deste género passasse na Assembleia da República, mesmo com maioria absoluta, portanto, seria ultrajante para a nossa Assembleia aprovar alguma coisa que violasse todos a base da nossa Constituição, portanto, deixaram cair essa ideia e bem. O certo é que também não ficam cautelados e respeitados os mesmos princípios constitucionais se isto acabar em 2 ou 3 dias, ou seja, se isto acabar no dia seguinte à publicação da lei. Porque nós não nos podemos esquecer, e isto é como em tudo na vida, nós aqui estamos a falar uma escala grande, mas isto é como tudo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Não pode alguém vir amanhã dizer que aquilo que nós fizemos ontem era proibido e amanhã vamos presos ou somos sancionados por uma coisa que fizemos ontem que era permitido. Claro que sim. Não é? Mas, na mesma medida, se nós ontem nos estávamos a preparar para comprar um carro vermelho porque era permitido, e comprámos o carro e fizemos investimento no carro, amanhã somos sancionados porque temos o carro vermelho. Quer dizer, que é o que está a acontecer com muitos destes promotores, não é? Porque o quadro legal era este. As pessoas, os investidores, decidiram, e quando digo investidores, aqui digo os promotores imobiliários, estão a construir empreendimentos elegíveis para visto gold, que estão a construir hotéis. O visto gold teve um impacto, a maior parte dos portugueses não tem noção, no setor da hotelaria. O maior handicap de Portugal, desde que se começou a fazer uma aposta profissional no turismo, que é uma coisa relativamente recente, estamos a falar dos últimos 12 anos, 12 anos. Antigamente era chambres e rumos, não era? Aquelas pessoas a vender os quartos. Todos nós nos lembramos, nas praias. Na Praia de Mira, na Praia da Barra, na Nazaré, no Algarve. E bem, isto impulsionou e criou microeconomias que fizeram evoluir muitas localidades destas, e principalmente, nestas que foste falando, foi
foi estabelecer-se enquanto estâncias, ou seja, foi fazer o nome, foi firmar o nome. 30 anos ninguém ia para hotéis, quer dizer. Exatamente, as pessoas iam para até porque não havia, era caro, mas também a maior parte das pessoas iam. Eu sou da Praia de Mira, Claro. originariamente era As pessoas saíam de casa e davam a casa durante 2 ou 3 meses aos turistas para ganhar algum dinheiro. Mas isto ajudou a criar o nome. Criou-se nomes sonantes, não é? Temos praias hoje que só existiram porque foi criada essa tradição e foi feito esse caminho. Mas chegámos a um ponto que isto tinha que ser profissionalizado, não é? E foi, e algumas opções governamentais e bem, fizeram-se investimentos sérios em certames. Portugal foi colocado no mapa e de repente torna-se, primeiro com as ilhas, começa-se a tornar o melhor destino do mundo em termos de ilhas, não é? A Madeira foi o melhor destino insular vários anos seguidos e de repente Portugal é o melhor destino do mundo, não é? Portanto, em termos turísticos, portanto, isto é uma coisa que demora a fazer-se, mas efetivamente em Portugal conseguiu-se fazer relativamente rápido. Importa aqui dizer que muito deste investimento proveniente de capitais estrangeiros, que davam acesso ao Golden Visa, foram para investir em hotéis, foram para comprar quartos de hotel, muitos deles permitiram... Porque tem que jantar, tem que tomar o pequeno almoço, tem que... O pesadelo das maiores cidades pelo mundo, que querem ser destinos turísticos, é o tempo de estada média igual ou inferior a 1. Porque o 1 é a pessoa não dormir uma noite, ou dormir no máximo uma noite. Porquê? Porque se as pessoas não dormem, as pessoas basicamente só vêm produzir consumo diário, ou seja, aquilo que deixa efetivamente dinheiro é as pessoas dormirem, exatamente, as pessoas dormirem, preferencialmente até mais do que uma noite, porque a primeira noite é pós custos, a segunda noite já será mais lucrativa, é irem ao restaurante, é irem à pastelaria, ao café, ao supermercado. E isto introduz aqui o outro tema que queríamos falar hoje, que é o tema do alojamento local. O alojamento local está também a ser abordado por esta nova lei. Foi concebido exatamente com base neste pressuposto que eu estava a explicar. Portugal cresceu muito, deu formação a muita gente no turismo, profissionalizámos o turismo. Uma das coisas que os nossos clientes mais elogiam é chegarem ao aeroporto, chegarem a Portugal e as pessoas falarem com eles em inglês. Praticamente toda a gente domina o inglês, mesmo os taxistas até com mais idade em Lisboa. É uma realidade, as pessoas adaptaram-se, convergiram, aprenderam e sabemos receber. Mas fomos sempre esbarrar, não conseguimos evoluir mais porque não temos dormida. Então foi criado o mecanismo de alojamento local, que basicamente é uma estrutura fiscal de tributação do alojamento de curta duração, que sempre teve na lei, vai continuar a estar, portanto, as pessoas entram em pânico, não há... exatamente. Exatamente. Não. O alojamento, o arrendamento de curta duração está no Código Civil desde que o mesmo foi aprovado em 76. Mas o alojamento local, efetivamente, visou simplificar esse processo, portanto, nós sabemos como é que é fazer um contrato de arrendamento normal, não é? Tem que ir às finanças, registrar o contrato, pagar o imposto, emitir o recibo no final do mês, portanto, esta burocracia típica de um contrato de arrendamento torna-se muito pesada para arrendamentos de fim de semana, arrendamentos de semana, e o alojamento local basicamente simplificava isto e depois a par disto tinha e tem um regime fiscal, um regime de tributação diferente, com outras taxas. Em Portugal, o boom do alojamento local ocorre pela integração em plataformas internacionais, não é? Portanto, o Airbnb, o Booking, esse tipo de plataformas que têm uma visibilidade brutal a nível mundial. O facto de elas acolherem os imóveis com o licenciamento AL português, que é condição para algumas dessas plataformas ter o licenciamento, portanto não acolhem os imóveis que não sejam legalizados para a AL.
o facto de eles serem integrados nessas plataformas deu uma forma de gestão automatizada. Portanto, essas plataformas fazem a gestão pela pessoa, não é? Portanto, a pessoa, digamos, recebe a sua renda líquida, desde retenção na fonte de impostos, desde o comissionamento dos vários operadores pelo meio da publicidade, tudo isso é feito de forma automatizada. Os impostos são efetivamente recolhidos. Esta é a parte mais impressionante da desconsideração que está agora a ser feita ao AEL, é que nós passamos do regime dos quartos de aluguer nas praias de há 30 anos atrás, em que ninguém pagava impostos, e passou-se efetivamente, era um dado que eu por acaso nunca analisei, mas era um dado que gostava de saber, era os impostos diretamente recolhidos pelos AELs que estão licenciados em Portugal. Portanto, era muito interessante sabermos esse dado, até para o Governo fazer esta reflexão. Claro. Portanto, passaram a ser pagos impostos. E, na verdade, mas isto sempre partindo da nossa experiência e dos nossos clientes, o impacto disto no mercado do arrendamento foi reduzidíssimo. As pessoas que têm efetivamente imóveis em AEL atualmente, que compraram para investir, designadamente para visto gold ou outros tipos de visto de investimento, pegaram em prédios, estavam devolutos, pegaram em prédios que não estavam a ter utilização ou que não estavam a ser explorados minimamente, modernizaram-nos, adaptaram-nos, legalizaram-nos para a AEL, através do licenciamento, criaram-lhes condições e puseram-nos no mercado a gerar rendimento e a gerar imposto para todos, ou seja, deram esta oferta. Claro que portanto, não houve esta ideia de que, de repente, saqueou-se todos os apartamentos disponíveis para passar para a AEL. Isto não é verdade. Os arrendamentos de longo prazo continuam iguais e a oferta... Claro. O licenciamento AEL ainda é possível? É uma coisa simples? Quais são os procedimentos muito gerais? O licenciamento AEL, o Governo também, o anúncio inicial a 16 de fevereiro era no sentido de acabar, ou seja, proibir as novas licenças, mesmo as renovações ficarem limitadas e haver um deadline de 2030 para acabar definitivamente. Portanto, recuaram. Isso foi na sequência da consulta pública da proposta de lei. Relegaram essas competências para as câmaras municipais, portanto volta a estar na mão das câmaras decidir acabar ou não acabar, e bem, nesta parte concordo plenamente, porque a opinião pública tem uma ideia, isto não há arrendamento, não há habitação nas cidades, mas cada gestor local, cada autarquia local é que tem a percepção da realidade na sua cidade. Pode ajudar e pode perceber o que é que... Um dos melhores exemplos que nós temos, por exemplo, é o Porto. Por exemplo, o Porto penso que já está a fazer 2 anos que não são permitidas novas licenças da AEL. Portanto, as licenças... Eles já tinham um problema de habitação, portanto a cidade já tem um problema de habitação, e foi a própria Câmara que, dentro daquilo que lhe era permitido legalmente, que já impôs limites à emissão de novas, ou seja, há a gestão das antigas, das existentes, e as transações são permitidas, mas os novos licenciamentos já estão proibidos. Eles designam as zonas de forte pressão urbanística e de falta de habitação para arrendamento. As câmaras efetivamente é que têm essa realidade. E depois ainda tem, esta realidade ainda é mais interessante se nós pensarmos em municípios grandes que ainda podem fazer esta distinção entre o centro, não é? A zona de maior pressão, e a periferia. Porque nós, por exemplo, aqui à nossa beira temos municípios com uma extensão territorial gigante. O município de Vagos é um município com uma extensão enorme, Ilha já é mais pequeno, Aveiro também é um município que volta a ser enorme, se estivermos a pensar, por exemplo, em São Jacinto, não é? Já do outro lado do delta da Ria. E mesmo dentro do município, eu ainda sou da opinião que ainda havia de haver também um mapa do município. Do município é que devia gerir, não é? Eu posso não querer a AEL na Lourenço Peixinho ou nas imediações da universidade, porque efetivamente a universidade em Aveiro tem muita necessidade de camas, porque não consegue crescer mais por não haver alojamento suficiente na cidade para acomodar. Mas exatamente. Temos fora da cidade, nas zonas turísticas não há como fugir, nas praias, até porque nós temos, agora passando turisticamente, temos que combater a sazonalidade, e se nós tivermos uma boa oferta, mesmo nestas plataformas falámos já há bocadinho, é fácil termos turistas fora da época alta, não é? Portanto, é importante que continue a existir essa divulgação e essa oferta em época baixa, até para atrair pessoas a estas zonas. Portanto, os municípios deviam fazer esta gestão, e ainda bem que isto foi entregue aos municípios. O processo da AEL é um processo relativamente simples, se for bem conduzido. É um dos serviços que nós fazemos, é o licenciamento do alojamento local, que
que passa por preparar o imóvel, não é? Portanto, o imóvel tem que ser preparado para cumprir tudo, e até aqui já estamos a dar um grande salto em relação ao que era antigamente, não é? Porque hoje os imóveis têm que ter extintores, têm que ter mantas ignífugas, têm que ter sinalética, têm que ter as saídas de emergência identificadas, portanto, têm que ter uma série de condições de segurança, e têm que estar em prédios com condições de segurança. Claro que sim. Nós não conseguimos licenciar um AL num prédio que as escadas tenham 50 centímetros ou que tenham demasiada inclinação, portanto, isto também vai obrigar, até mesmo nas partes comuns do prédio, se uma pessoa quiser licenciar um AL numa das frações, também vai ter que fazer o prédio convergir para cumprir as regras, porque há sempre uma vistoria na atribuição do AL. Portanto, o AL continua a fazer-se, está-se a fazer, não sabemos quais são as regras que depois cada município vai estabelecer, nem as regras definitivas que o Governo vai fixar, porque mesmo dando esta competência aos municípios, de certeza que lhes vai dar orientações, não é, do que é que podem fazer ou não. Mas é interessante, e nisto deixo o meu apelo, e para vocês que lidam com as pessoas diariamente, quem está a comprar, quem tem no seu horizonte poder vir ou não a explorar o seu alojamento no regime da AL, deve fazer o licenciamento o quanto antes. Okay. Temos um exemplo muito interessante agora que estamos a fazer um licenciamento. Fazer já para evitar que depois se vão usar, se não vão usar, mas porque a licença fica associada ao imóvel. Okay. E depois pode ser transacionado, okay. Ou seja, pode ser acompanha o imóvel, pode ser seguir para o próximo proprietário. Portanto, é uma coisa que valoriza o imóvel, mesmo em termos de venda, é ser detentor da licença da AL. Sim, portanto, exatamente. Abre o leque, há uma pessoa que vem que até é para a habitação própria, mas se calhar só se vai reformar, isto está-nos a acontecer muito com a América do Norte, são pessoas que estão há 2, 3 anos da reforma, que já estão a programar a reforma, que já estão a querer comprar imóvel cá, já estão a querer abrir conta, já estão a preparar-se para quando se reformarem daqui a 2 ou 3 anos virem cá. Esse é o típico cliente que quer ter o imóvel a render até precisar dele, claro. Não é? Ou seja, vai tê-lo no mercado de arrendamento, um dia virá na sua reforma e vem para Portugal, claro, e tem o seu imóvel e usa-o para, portanto, valoriza o imóvel a pessoa fazer o licenciamento do AL, e é relativamente simples e rápido e tem inúmeras vantagens nessa perspectiva. Muito bem. E é isto, portanto, muito bem. Agora é esperarmos o que é que aí vem. Por essa nova lei, assim que ela sair, vamos voltar a falar sobre isto. Sim, certamente. Vamos ter que todos nos adaptar à nova realidade. Claro que sim. Fernando, havia aqui... Sim, isto não acabava mais. Dezenas e dezenas de horas para continuarmos a falar. Obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço o convite. Fico muito lisonjeado por teres... Eu agradeço o facto de ter vindo ao primeiro. Acho que é um marco, porque acho que é importante, e na vossa área nós trabalhamos com imensos consultores, claro, não é? Porque quase todo o imigrante que chega a Portugal, quase toda a pessoa que quer viver ou investir em Portugal, vai-se conectar ao imobiliário, seja para arrendar, seja para comprar. Informação, não é? As pessoas hoje em dia ficam muito sem saber para onde é que vão começar, começam a ver a casa primeiro vão às finanças, primeiro vão à conservatória, o que é que vão fazer primeiro, e muitas vezes... Cometem-se muitas atrocidades. Exatamente. E gasta-se dinheiro muitas vezes evitadamente. Nós estamos a receber, temos uma franja muito grande de pessoas que já começaram o processo de alguma forma e que o dinheiro que já gastaram até agora vai para o lixo. Eles começaram no mal. Começaram no mal. Começaram patas para o ar, agora temos os perigos da internet, temos imensos que chamam influencers de imigração. Portanto, temos pessoas que não têm a mínima habilitação para estar a vender produtos legais, estamos a falar aqui de legislação e do quadro legal em Portugal. Portanto, temos imensas pessoas a vender serviços sem estarem habilitadas, portanto a Procuradoria em Portugal é para advogados e solicitadores legalmente inscritos, portanto temos um universo enorme, muitas pessoas a fazê-lo a partir do estrangeiro, ou seja, pensando que se calhar até nem estão a infringir nenhuma norma, mas estão a comunicar para Portugal. Portanto, temos imensos clientes que já pagaram a alguém no país onde eles estão, pessoas que nem sabem onde é que é Portugal, mas estão a vender serviços para Portugal, e muitas vezes as pessoas já gastaram imenso dinheiro e estão a chegar a Portugal e têm que começar do zero. E muitas vezes até já precludiram alguns caminhos, ou seja, havia hipóteses mais fáceis, ou mais vantajosas, e as pessoas já fecharam essas portas, porque já fizeram as neiras. Isso acontece muito no RNH, não falámos, mas falamos no outro dia. As pessoas muitas vezes já mudaram o seu estatuto fiscal e já perderam o benefício fiscal do RNH, porque se aconselhou mal lá para trás. Portanto, nós percebemos que muitas vezes o imaterial, e aqui o imaterial é a consulta jurídica, não é? O aconselhamento jurídico com um profissional da área, às vezes parece uma coisa demasiado imaterial para estar a gastar dinheiro, mas o certo é que no geral poupam muito dinheiro, no geral acabam por poupar dinheiro, porque depois o circuito é muito, muito bem direcionado, isso é o mais importante, e do vosso lado igual, aconselhar as pessoas bem, aconselhar o imóvel certo para as pessoas, não é? Porque muitas vezes as pessoas aparecem-nos com imóveis completamente
doidos, desfasados daquilo que elas necessitam, e dizem, mas o consultor disse que este é que era, e, ok, então vamos lá sentar os pés na terra e vamos fazer aqui as coisas como deve ser. Portanto, acho que temos de ser todos profissionais, cada um na sua área, e acho que essa é a mensagem mais importante, e é por isso que estás de parabéns pelo podcast, porque esperamos que também sirva de exemplo para a vossa comunidade, que é uma comunidade enorme, não é? Felizmente, para educar, temos de nos ir educando uns aos outros, não é? E isto é quase sempre baseado na experiência, e a experiência, só vivendo, é que se passa por ela. E é importante tu transmitires a tua, nós transmitimos a nossa, e vai correr tudo bem, isto vai ser um sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Muitas felicidades. E foi assim o nosso primeiro podcast, espero que tenham gostado. Sigam o nosso canal. Obrigado.